Em Lucas capítulo 16, nós encontramos a parábola do administrador infiel. E essa parábola é um dos textos mais difíceis de entender do Novo Testamento, visto que parece que Jesus ele está elogiando uma ação desonesta do administrador infiel. Então vamos entender realmente que lições nós podemos tirar desse texto e como podemos interpretar esse texto. Esse texto ele tem uma tripla aplicação. E a primeira aplicação que aprendemos com esse texto é que somos administradores das riquezas que Deus nos confiou, mas de fato não somos possuidores de nada. A segunda aplicação é de que nós um dia teremos que prestar contas da nossa administração a Deus, do nosso trabalho a Deus. Um dia Deus examinará a nossa contabilidade. E a terceira aplicação é que nós precisamos usar com sabedoria os recursos que Deus nos confia. Precisamos entender primeiro que Jesus ele não está elogiando o caráter ou a conduta desse homem, mas Jesus está elogiando a sagacidade desse homem. Jesus nos disse em Mateus capítulo 10, versículo 16, que nós devemos ser prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então Jesus não está elogiando a desonestidade desse homem, mas a inteligência, a sagacidade dele. A outra lição que aprendemos com esse texto é que, como esse mordomo, nós muitas vezes também não administramos bem os recursos do nosso Senhor. Observe que ele não foi acusado de fraude, ele foi acusado de má administração. Então a principal lição que Jesus quer ensinar aqui é a administração, não a questão da acusação com relação à fraude que ele fez. Esse homem ele teve a sagacidade de fazer amigos com recursos que não eram seus, com bens que não eram seus. E a pergunta que se faz é, não é exatamente isso que nós somos impulsionados a fazer? Aproximar-nos de pessoas, ganhar pessoas com recursos que não são nossos? Fazer amigos e atrair pessoas com recursos que não são nossos? Não somos impulsionados a ganhar almas para o Senhor com os recursos dele? Quando nós oramos por alguém e alguém é curado, por exemplo, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa que esse homem fez? Nós estamos nos utilizando de um recurso que não é nosso, mas que estamos usando para atrair essas pessoas para nós? Porém, esse homem se utilizou desses artifícios em benefício próprio. Jesus nos induz a fazer isso em benefício do seu reino, para atrair essas pessoas para o seu reino. Quando nós oramos por alguém e naturalmente essa pessoa ela é liberta de algum vício, é liberta de uma possessão demoníaca, nós estamos usando recursos que não são nossos para trazer essas pessoas para perto de nós e naturalmente para perto do Senhor. Essas pessoas ficarão gratas a nós, mas não é a nós que elas devem gratidão, é ao Senhor. Então Jesus ele se utiliza do exemplo dessa pessoa, desse mordomo infiel, para demonstrar que, como ele, nós também utilizamos de recursos que não são nossos. Porém, devemos fazer uma boa administração, do contrário, ele vai nos cobrar isso. Esse homem, ao perceber que ia ser demitido, ele propôs um grande desconto aos devedores do seu patrão. A nossa proposta, porém, é infinitamente maior, melhor e superior, porque nós não oferecemos às pessoas desconto do seu débito, da sua conta. Nós oferecemos à pessoa o perdão das suas dívidas. Nós oferecemos às pessoas a liquidação completa, plena e total dos seus débitos. Então, nós fazemos isso em nome do Senhor. A partir do momento que nós anunciamos essa mensagem às pessoas, elas passarão, a partir do momento que creem em Cristo, a não dever mais absolutamente nada. No livro do profeta Miqueias, capítulo 7 e versículo 19, o Senhor diz que lança o pecado no mar, para que nem mesmo ele lembre dos seus pecados. 1 de João, capítulo 1 e versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a maldade. Então, a nossa proposta é maior e melhor do que a proposta daquele homem. A nossa proposta é de isenção total, de perdão de toda a dívida. Esse homem fez com que os seus amigos ficassem devedores a ele do favor que ele fez. Nós, porém, despertamos nas pessoas a consciência de que elas têm uma dívida de gratidão com o Senhor, pelo perdão que o Senhor lhes concedeu e a isenção de toda a culpa que o Senhor lhes concedeu. Pois é o Senhor, de fato, que é o dono de todos os recursos que nós usamos para isentar essas pessoas. E apenas para reforçar o que eu falei, que Jesus não elogiou o caráter e a conduta desse homem, Jesus na parábola o chama claramente de desonesto.
Então o que Jesus faz é usar essa parábola para provocar os cristãos a usarem com responsabilidade e serem mais astutos com as questões eternas, com as questões espirituais. Levar os cristãos de fato a levarem mais a sério as coisas espirituais, as coisas eternas. E a principal lição que recebemos aqui é que devemos usar todos os recursos que ele disponibiliza a nós para ganhar os perdidos e conduzi-los à salvação eterna em Cristo. Se você ainda não nos segue, eu peço que você nos siga também, nos apoie nesse trabalho e nos ajude a compartilhar mais conhecimento da Palavra de Deus. Deixe a sua curtida e deixe também o seu comentário. Se você concorda ou você discorda, deixe a sua opinião. Ela é válida para nós também.